Olha, eu vou falar um negócio aqui pra vocês. A imprensa esportiva, quando o assunto é o Corinthians, vem me impressionando, hein? Porque os caras pegam uma matéria de fora, né, do The Sun, pra poder implantar uma crise no Corinthians. O Corinthians já vive as suas dificuldades, já vive as suas próprias crises, mas os caras pegam uma matéria de fora pra poder implantar mais crise. Vou falar um negócio aqui pra vocês. Esses mesmos jornalistas, eles têm total liberdade de ir lá no Corinthians porque eles têm acesso e buscar informação, cara. Mas é impressionante. Dá uns ligue, galera. A situação caótica do Corinthians com a patrocinadora já virou manchete até na Europa. Na Espanha, dois jornais, o Diário AS e também o Mundo Deportivo, noticiaram que a situação do Corinthians com a patrocinadora pode obrigar o clube a rescindir o contrato de Memphis Depay. Já o jornal português Record chamou a atenção que Memphis pode deixar o Brasil um mês depois, de ter desembarcado aqui para vestir a camisa do Corinthians. Mauro César, muito boa tarde para você. Muito boa tarde, coisa nenhuma para Mauro César. Você é outro pilantra. Aí eles pegam a matéria do jornal em inglês para poder implantar, sei lá, uma suposta nova crise no Corinthians, que o Memphis vai sair por causa da Esportes da Sorte, porque essa é a matéria, né? Só que aí eu tenho que ir lá buscar informação. Eu, né? Eu, que sou apenas um youtuber corintiano que gosta de falar de Corinthians. Aí eu tenho que ir lá e buscar informação e desmentir os caras que são jornalistas. É impressionante, né? Notícia do meu timão aí, né? Esportes da Sorte tá regularizada, no caso no Rio de Janeiro, né? Vai poder fazer as suas operações e vai poder continuar pagando o Corinthians, pelo menos aí até o final do ano. Claro, o Corinthians tem que pensar bem, eu acho que o Corinthians tem que ver já novos patrocinadores, porque não dá para ficar se garantindo com um ovo no fiofó da galinha, né? Então, não dá. O Corinthians tem que ir atrás também de um novo patrocinador mesmo nessa situação. Se a Esportes da Sorte não conseguir se regularizar em território nacional, tá? Mas já desmente esses caras. E outra coisa, o Augusto Melo disse, tá? O Augusto Melo já disse, ele que trouxe essa informação, de que o Memphis não vai sair do Corinthians. A central do Timão trouxe essa informação, eles buscaram lá dentro, tá? E ele não vai sair do Corinthians no mês de outubro. Tá treinando normal, inclusive o Memphis tá lá, escolhendo as suas bandanas para treino, para os jogos do Corinthians. Foi pago já o salário do Memphis esse mês, não só do Memphis, mas de todos os funcionários, tá? Samir Carvalho, tá? Quinto dia útil foi segunda-feira, não foi sexta, tá? Falando que os salários dos funcionários estavam atrasados na sexta-feira. Não era nem quinto dia útil, né? Então esses caras gostam, galera, gostam de implantar crise no Corinthians. Mas a notícia é, não vai sair, tá? O Memphis não vai sair em outubro, é lorota, é mentira desses caras, tá? É tudo lorota. E esse jornalista, caramba, galera, tá tendo um barulho aqui de obra que eu vou te falar, hein? Maluco. Mas vamos lá, galera. Continuando as infos, se estiver ouvindo algum barulho aí, me perdoa, galera. Mas é que tá fogo aqui, essas obras. E o fundo árabe, hein? Tá querendo comprar o Corinthians, né? Essa informação saiu nas últimas horas. Vamos ver quem trouxe a informação sobre isso? Vamos ver? O Corinthians, ele continua conversando com os árabes, tá? Não estou dizendo que o Corinthians será vendido, não estou dizendo que aceitaram a proposta, que está encaminhado, porque tem que falar isso com os borinhos árabes intermediados, não sei por quem, procuraram o Corinthians, iniciaram uma conversa com o Corinthians, demonstrando interesse em comprar o Esporte Clube Corinthians Paulista. A ideia deles, né, é comprar 40% dos direitos econômicos, tá? 40% dos direitos econômicos. Ah, deixa eu parar aqui. Ó, galera, é o seguinte. Em 2023 veio a mesma conversa que o clube árabe queria comprar o Corinthians. Em abril desse ano, de 2024, veio a mesma conversa que o clube árabe queria comprar 40% do Corinthians. Não comprar ao todo, né? O Corinthians teria aí a sua parte e os árabes teriam 40%. Como o Corinthians só joga aqui dia 17, né? Dia 17 que o Corinthians joga do Campeonato Brasileiro. Então, assim, até lá, você precisa de informações, de especulação para manter, né,
a sua audiência e tudo mais. Então, em abril de 24 agora, teve essa mesma informação, que foi desmentida, e agora, novamente, né, a gente está em outubro, veio novamente essa informação de que árabes querem comprar o Corinthians. Pois bem, o Augusto Melo já negou essa informação, tá? Na central do Timão e também do R7, né, a informação. Augusto Melo disse que não foi procurado por ninguém. Não tem isso, não existe isso e que é mentira. Ou seja, eu que sou corintiano, eu vou acreditar em fontes oficiais do Corinthians, tá? Se for mentira das fontes oficiais ou do Augusto Melo, que está escondendo alguma coisa, a gente vai saber, certo? Em breve. E aí, crédito pro cara, mas de qualquer forma, a gente vai saber de uma forma ou de outra. Mas assim, essa conversinha já veio desde o ano passado, de 2023, essas especulações. E não se concretizaram nenhuma delas. Agora vem de novo essa mesma especulação, até porque o Corinthians só joga dia 17. Então tem que manter uma audiência, né? Tem que ter alguma coisa ali para alimentar, né? Falar algumas mentiras, falar algumas coisas, né? Enfim. E aí já foi desmentido também. Ou seja, a gente tem todos os jornalistas brasileiros da imprensa esportiva, alguns corintianos que são contra o próprio clube, que querem ganhar em cima do clube. Como é que pode, né, galera? De verdade. É virar SAF, é 40%, sabe? Quando o Augusto Melo falou que o Corinthians não seria vendido, até porque, galera, sabe quanto o Corinthians vale hoje? 6 bilhões de reais. A dívida do Corinthians é 2. Então, se tirar, isso somando as dívidas, tá? Se tirar os 2 bilhões, né, das dívidas, o Corinthians está valendo 4 bilhões de reais. O Botafogo, para vocês terem uma ideia, foi vendido por 500 milhões de reais. Não chega nem a 1 bilhão. O Corinthians é muito grande. Não é simples assim chegar e comprar. Olha, galera, de verdade, esses caras gostam de ganhar em cima do Corinthians, tá? Mas vamos lá, galera, mudando de assunto, até porque o Corinthians precisa sair dessa situação do Campeonato Brasileiro. Vocês estão vendo a classificação aí do campeonato. O Corinthians é o 18º na colocação. E eu tô falando aqui pra vocês que o Corinthians precisa ganhar os 2 próximos jogos. Se você pegar na tabela aí, galera, a gente tem o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem um jogo a menos, tá? É o próximo jogo do Corinthians. É uma briga direta. E a gente também tem o Cuiabá, que tá chegando muito próximo do Corinthians. O Cuiabá também é uma briga direta. E tem um jogo a menos. Tanto o Cuiabá quanto o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense. O Corinthians precisa ganhar esses jogos. Tem 9 jogos pela frente. Se o Corinthians, por exemplo, não ganha do Atlético Paranaense e não ganha do Cuiabá, o Corinthians basicamente se afunda na zona do rebaixamento. Porque além de não alcançar eles ainda vão ter um jogo a menos. Entende? Então o Corinthians precisa ganhar esses 2 próximos jogos se quiser continuar na Série A do Campeonato Brasileiro. É simples assim. Se o Corinthians, por exemplo, não ganha os 2 próximos jogos, fica impossível do Corinthians escapar do rebaixamento? Não, não fica impossível. Dá para escapar. Só que o Corinthians precisa ganhar mais 6 jogos para se manter na Série A. Se tem 9 rodadas e o Corinthians, por exemplo, não ganha do Atlético Paranaense e não ganha do Cuiabá, por exemplo, o Corinthians agora só vai ter 7 rodadas e das 7 tem que ganhar 6. Aí eu faço uma pergunta para vocês, vai ser fácil isso? Não é fácil, galera. Não é. Enfim. E o Corinthians precisa pontuar nessas 2 próximas rodadas. O Atlético Paranaense tem um jogo a menos e o Cuiabá um jogo a menos. Então, cara, vence esses 2 clubes aí, a gente sai pelo menos momentaneamente, dá um respiro pra gente continuar a batalha. E aí, se ganhar essas 2, aí vão faltar 4 jogos, 4 vitórias pro Corinthians basicamente escapar. Beleza? Galera, por enquanto é isso. Essas são as informações oficiais, né, do Corinthians, né, atualizando vocês aqui, desmentindo algumas coisas. A gente volta na próxima com mais atualizações ou algumas repercussões, enfim. Um grande abraço, até mais e vai Corinthians. Se inscreva no canal, deixa seu like, tá? Valeu!